Professora, palestrante e comentarista política Paula Marisa explica por que os políticos estão pulando fora da canoa furada de Alexandre de Moraes, largando a mãozinha dele, saltando fora do barquinho para não morrerem afogados. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Pois bem, meus amigos, pega fogo o cabaré no Planalto Central da Brazuela. Estão soltando a mão do Xande, ele está isolado. E quem está dizendo isso? Não sou eu, não inventei, não são as vozes da minha cabeça. Saíram algumas matérias ontem na mídia, mas uma em especial que a gente vai analisar mais detalhadamente aqui, porque é de uma das porta-vozes do regime. Então parece que os ministros querem que a gente saiba que tem um racha lá dentro. E a gente vai analisar isso, obviamente, dentro de todo o contexto político extremamente caótico tupiniquense. Mas não foi só isso, porque ontem voltaram os trabalhos lá no Congresso e tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado tiveram as suas mesas ocupadas pela oposição, o que deixou Alcolumbre e Hugo Mota com os seus bumbuns frenéticos escrevendo cartinhas, apagaram a luz do Congresso com os parlamentares lá dentro e os parlamentares quase saíram na porrada, literalmente, eu não estou exagerando. Então vocês já viram que tem bastante coisa no vídeo de hoje. Se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E a gente começa o vídeo de hoje com esta nota que me deixou sem palavras. A nota oficial que o PL publicou, tá aqui, o perfil do PL no X, e ele publica a seguinte nota oficial do seu Valdemar. Estou inconformado. O que mais eu posso dizer? Por favor, não tem um amigo para avisar o seu Valdemar que era melhor ter ficado quieto do que ter publicado um negócio desse? Não tem ninguém para elaborar um texto um pouquinho melhor para o Valdemar se pronunciar como presidente do PL diante de todo esse horror que está acontecendo? Ou então não fala nada. Era melhor do que isso daqui, que foi um negócio inacreditável. Eu achei que era meme, tive que entrar lá no perfil do partido para ter certeza que sim. Essa foi a nota oficial do presidente do partido depois da prisão da maior liderança do partido, que é o Bolsonaro. E vem o Gustavo Gayer, que faz um excelente trabalho na comunicação, mas às vezes faz uns negócios meio esquisitos, não só ele, como todos nós somos humanos e erramos, mas ele tá com essa proposta aqui da Lei Clesão Silveira. Ele quer fazer uma espécie de Magnitsky para os brasileiros. E qual que é o problema? Obviamente isso aqui aumenta o poder do Estado, que é tudo que a direita não gostaria, e enseja no futuro essa lei ser usada contra os próprios bolsonaristas, embora no texto tenha ali que é para agentes ligados à organização criminosa, tráfico, lavagem de dinheiro, crimes hediondos, blá blá blá. A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro. Aquelas pessoas estão sendo condenadas por fazer parte de uma organização criminosa armada. Então, isso daqui, na mão do nosso sistema, tem enormes chances de dar ruim. Além do que, é um negócio esquisitíssimo, porque se é uma autoridade pública que está violando os direitos humanos, os Estados Unidos só podem fazer esse tipo de sanção porque não são eles que legislam diretamente sobre essas autoridades que estão no estrangeiro, né? Mas se é uma autoridade dentro dos Estados Unidos, aí é cadeia, tem outras, perde o cargo, coisas que não estão previstas nessa lei. Então, eu considero, assim, que seria interessante o deputado fingir que foi bobagem e esquece essa lei. Não leva adiante essa lei, que isso aqui tem um enorme potencial para dar caca. E a gente não precisa disso agora. O que a gente precisa? Que acabe o foro privilegiado, que acabe o enorme poder, por exemplo, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, que eles sentam as nádegas em cima de pautas importantes, como anistia, impeachment, e não há o que fazer. Então, nesse sentido que tem que legislar, não te dar mais arma para o sistema fazer repressão em cima do povo, né? Talvez ele não tenha se ligado disso, foi no calor do momento, espero que ele retire essa lei e não faça mais essa bobagem, tá bom, seu Gustavo Gayer? Vamos, então, agora para as pautas principais aqui do nosso vídeo de hoje, começando, é claro, com o protesto da oposição. Tá aqui a matéria da Veja, né?
Protesto dos amordaçados tem bate-boca e ameaça de briga na Câmara. Parlamentares do PT e do PSOL tentaram tirar os bolsonaristas da mesa diretora da casa, local em que realizam o protesto para pressionar pela anistia. E lembrando que no Senado também os senadores ocuparam a mesa, o que deixou o Alconhonho indignado. Agora, vejam essa imagem. Vocês que acompanham aqui o canal sabem, né? Há quanto tempo que eu peço protestos performáticos e que eu venho sugerindo, inclusive, essa imagem aí. Deputados amordaçados. Sensacional. Não precisa de inglês, alemão, francês. Não. Só posta essa foto. Todo mundo já entende qual que é o protesto. Então, assim, parabéns, bola dentro, antes tarde do que nunca, né? Viu como dá para fazer esse tipo de protesto? Mas vamos adiante. Qual que é o problema? Os trabalhos voltaram na Câmara, no Senado, no Congresso, enfim. Mas quase a metade daqueles bostas que trabalham lá em Brasília faltou a primeira sessão, sem justificar o que estavam fazendo. Quantos deputados da direita temos aí que faltaram sem justificar, que não estavam no protesto? Seria interessante fazer esse levantamento aí também, né? Mas vamos adiante. Porque a oposição deu uma entrevista coletiva, o Sóstenes anunciou a oposição, falaram das pautas, queremos anistia, impeachment do Alexandre de Moraes, ok, mas no meio disso tudo algo chama atenção, porque ele, Altineu Cortes, pega o microfone e mostra que ele é super machão e fala o seguinte, que ele vai pautar a anistia assim que o Hugo Mota se ausentar do país. Seria lindo se não fosse trágico. Por algumas razões que eu vou analisar aqui com vocês. Primeira delas, isso já aconteceu 2 vezes. Por 2 vezes, Hugo Mota viajou, Altineu ficou na presidência e não pautou a anistia. Por quê? Não era prioridade antes? Porque as pessoas continuam presas, estavam presas, precisam ser libertadas. Então, agora ele resolveu que ele vai ser macho. Agora sim ele vai pautar. Segundo problema, se ele vai mesmo fazer isso, por que ele avisou? Porque agora é óbvio que vendo isso daqui, o Hugo Mota, só se ele tiver um piriri hospitalar, eu acho, para ele deixar a presidência na mão do Altineu Cortes depois de uma declaração dessa. Esse é o tipo de coisa que a gente não fala. A gente vai lá e faz e depois a gente colhe os louros. Agora ele conseguiu acabar com essa chance. E o terceiro problema é que o seu Altineu tem a digital dele na prisão do Daniel. Falei sobre o Daniel Silveira ontem, que ele está sendo torturado no cárcere, o problema da cirurgia dele. Pois então, vamos aqui a carinha. O seu Altineu, este simpático aqui, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele votou para que o Daniel, sim, fosse condenado à cadeia por ter falado em um vídeo na internet. Então, atenção, povo do Rio de Janeiro. Aí, este é o seu Altineu Cortes. Por favor, não votem mais nesse tipo de político, certo? E isso daqui me deixou impressionada. Caiado, o China Boy, ele tá no colinho dos chineses, ele quer ser o candidato do sistema também. Vocês sabem de todas as minhas divergências com relação ao Caiado, que trancou as pessoas em casa durante a pandemia. Deu chilique quando eu perguntei sobre isso para ele numa entrevista, mas aqui nunca critiquei. Ó, Caiado anuncia obstrução total pelo União Brasil no Congresso. Então, o União Brasil e o PL estão juntos nessa obstrução. O que eu não entendi é porque o Alconhonho é do União e parece que ele não curtiu muito a obstrução. Vocês vão ver aqui ao longo do vídeo as cartinhas que eles escreveram. E o seu Hugo Moita? Seu Hugo Moita é um desses que não estava em Brasília. Ele estava lá na cidade de Patos, fazendo agenda eleitoreira, entregando obra, e seria tão lindo se tivesse uma manifestação na entrega de obra deles, né, lá em Patos, ia ser demais, pena que não teve. Mas ele disse ao líder do PT que não vai aceitar que a oposição sequestre a Câmara. Ele não vai aceitar e chama uma reunião. Escreve um post indignado, tudo mais. Enquanto isso, no Senado, eu cheguei a comentar isso aqui com vocês no vídeo de ontem, mas o Alcolumbre simplesmente não atende sequer às ligações de senadores da oposição, o que torna realmente impossível o diálogo lá no Senado, e ameaçou tirar os senadores à força. Foi um barraco violento. Mas voltemos aqui para o Hugo Mota. Ele postou às 5 horas, quase 6 horas da tarde, quando ele teve um tempo ali na sua agenda eleitoreira,
Postou o seguinte: acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Câmara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã, que no caso é hoje, quarta-feira, chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo, no respeito institucional. O parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Senhorinha de cadeira de roda, pessoas morrendo na prisão, não são urgência, não são importantes e não são democráticos para o seu Hugo Mota. O Alcolumbre já fez uma cartinha aqui, fez uma nota à imprensa com um brasão ali e tudo. São 3 parágrafos, eu vou ler rapidinho para vocês. O Davi Alcolumbre disse: o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. Que a gente está pedindo, no caso, é anistia, seu Alconhonho. A ocupação de mesas diretoras das casas, que inviabiliza o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Ele só esqueceu que ele fez exatamente a mesma coisa na eleição para a presidência do Senado em 2019, quando ele disputava com o Renan Cagalheiros. Ele se sentou o seu traseiro gordo do Alconhonho naquela cadeira e ali ficou. Teve até uma senadora que roubou passos, foi um momento emocionante que a gente acompanhou aqui no canal, mas assim, a memória dele tá fraca, né? Aí ele continua com blá blá blá. Faço, portanto, uma chamada à serenidade, ao espírito de cooperação, com gente morrendo na cadeia, com gente inocente solta, com famílias separadas, com crianças traumatizadas. Ele quer a serenidade. Só do Xande que não, né? Esse pessoal cobra a serenidade de todo mundo, menos do Xande. O Xande não precisa ter serenidade. Ele fala em diálogo, para que o Congresso siga sua missão, blá, blá, blá. E no final, ele diz também que vai realizar uma reunião de líderes para que o bom senso, aquele que deixa as pessoas sendo torturadas na cadeia enquanto vota, sei lá, outras coisas, aumento de cargo no STF, por exemplo, né? Aumento de despesa para o povo. Isso para ele é o bom senso. O bom senso prevaleça e retomaremos as atividades, blá, 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 blá. Reunião. Então, hoje vamos ter reunião de líderes na Câmara e no Senado. E aqui tá, o seu Alconhonho mandou apagar as luzes, né? Bolsonaristas mostram o Senado apagado, congressistas protestam no escuro contra a prisão de Bolsonaro e falam em ditadura e perseguição. Passemos agora para a pauta 2, soltar a mão do Xande. Soltaram a mão do Xande. Paula, essa é uma matéria da Revista Oeste. A Revista Oeste, ela pode ali, né, quem sabe, tender um pouquinho mais para a direita, mas não. O Christian Costa postou essa matéria de manhã, que ele conseguiu, ele está lá em Brasília com suas fontes. Ministros do STF discordam da prisão de Bolsonaro. E aí aqui ele fala da apuração que ele fez, de que ministros discordam do ato e, em caráter reservado, um integrante da corte classificou a decisão como precipitada. Outro membro do tribunal disse que o mais sensato seria esperar o desfecho do julgamento da ação penal que trata da suposta tentativa de golpe de Estado. Mas lembrando que o Bolsonaro foi preso, não tem nada a ver com o processo do golpe. É um outro processo, né? Até os próprios ministros se confundem de tão louca que é a coisa. E aí, de acordo com mais um juiz, então ele falou com 3, o ato de Moraes acirra os ânimos da política, sobretudo depois das sanções dos Estados Unidos. Embora publicamente a corte tenha adotado um discurso de altivez perante os Estados Unidos, nos bastidores, ministros manifestam receio com relação ao seu próprio patrimônio no exterior. Falei, né? Amigos, negócios à parte. Se eles forem arriscar o patrimônio que eles têm no exterior ou o Xande, eles vão preferir o patrimônio deles, obviamente. E também em respeito aos seus familiares. Então tá complicado, mas é aquilo que eu disse, né? É matéria da Oeste, Christian Costa, vai ver que eles estão tentando puxar a sardinha passada deles. Mas aí, no fim da tarde, meus amigos, na coluna da Mônica Bregamo, a namorada, quer dizer, amiga do Zé Dirceu, miga, friends, que foi lá na cadeia entrevistar o Lula, porque o Lula, quando estava na cadeia, ele podia dar entrevista, né? Então a Mônica Bregamo foi lá, fez entrevista. Aí vem essa daqui, ó. Prisão de Bolsonaro irrita ministros do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada.
Aí sim, né? Explosão na nossa mente. Corte que estava sendo elogiada por respostas às ameaças de Trump passou a ser criticada e magistrados têm esperança de que ele possa mudar a decisão. Meus amigos, esta manchete na coluna da Mônica Bergamo significa duas coisas. Que a apuração do Christian aqui não foi parcial, ele apurou mesmo e colheu essas informações, confio, porque ele é um jornalista sério, mas, né, para quem tá assistindo esse vídeo, enfim, que às vezes a pessoa chega aqui só vê notícia da velha mídia, tá aqui, na Folha. E outra, os ministros querem que todo mundo saiba, porque eles foram lá e disseram assim, na minha cabeça pelo menos funcionou assim, né? Ô, dona Mônica Bergamo, seguinte, publica aí que a gente não concorda com isso, porque a gente não tá afim de sofrer esse negócio de sanção, junto com o Xande, aí já é demais, né? Amigos, negócio essa parte. Mas vamos aqui, o que aconteceu? A prisão domiciliar de Bolsonaro, ela não frustrou, ela não deixou chateados, ela irritou os ministros do STF e deixou o Xande isolado na corte. Magistrados, inclusive, que não participam do julgamento do ex-presidente na primeira turma, não sei, pode ser o Gilmar Mendes, por exemplo, né? E também alguns que a integram consideram que a decisão foi exagerada, desnecessária e insustentável do ponto de vista jurídico. Na primeira turma, ou foi a Carmen Bruxa ou foi o Fux, né? Porque os outros três ali, por favor, Dino, Xande e Zanin. Acho que eles não iam falar um negócio desse. Embora o Zanin também não seja bobo. O Zanin não vai querer perder patrimônio para salvar o Xande, gente. Só escuta o que eu tô dizendo. Enfim. Com isso, dizem os ministros, debilita o STF justamente no momento em que a corte, especialmente ele próprio, estão sob feroz ataque de potência estrangeira nos Estados Unidos. Mesma coisa que o Christian falou. Embora Moraes siga com forte apoio de colegas e reconhecimento pelo papel que desempenhou até agora e pelo preço pessoal que pagou na contenção dos ataques, ameaças, democracia, a impressão é a de que ele errou no caso específico. A aposta e esperança entre integrantes da corte, olha, a esperança dos magnânimos é a de que Moraes possa reconsiderar a determinação que encarcerou Bolsonaro na prisão domiciliar. Gente, eu não consigo imaginar o Xande voltando atrás. Mas algumas coisas estranhas estão acontecendo ultimamente também, né? O problema seria a personalidade do ministro. É super imparcial isso, né? Dizer que o problema é a personalidade do ministro. Que dificilmente dá o braço a torcer e não costuma seguir ponderações dos colegas. Caso ele mantenha a decisão, aqui já vai num negócio meio ameaçador, ó. Caso ele mantenha a decisão, os integrantes da primeira turma poderiam derrubá-la, o que não é considerado impossível, porém muito difícil de acontecer. Já falei, né? O Dino, que negou o habeas corpus já, deve estar com um alvo magnético na cabeça dele. O Xande, que não vai voltar atrás. Aí a gente tem na primeira turma Zanin, Fux Perucão e a ministra Carmen Bruxa. Pode ser que sim, mas a probabilidade de dar não é muito grande, né? Aí eles falam do ponto de vista técnico e político, blá blá blá, mas a principal informação é essa. Xande não conseguiu o apoio para cartinha, mostrei para vocês aqui, ele não conseguiu nem a metade, não conseguiu levar o pessoal na jantinha do Nine Fingers, e na abertura dos trabalhos, somente 3 ministros discursaram, foi o Barroso, Gilmar Mendes e o Xande, mas ninguém quis falar. Então, assim, pelo menos ele já não tem 100% do apoio, o que é algo realmente inimaginável até pouco tempo atrás. E aí vamos para o outro lado da mesa de negociações. Se de um lado temos o Xande puxando a corda, do outro lado nós temos estrategistas que já estavam prevendo essa jogada. Prisão domiciliar de Bolsonaro era prevista em plano do governo americano. O Departamento de Estado tem um leque de ações para responder a cada medida adotada pelo STF ou pelo Palácio do Planalto. Então, assim, eles já têm ali e já disseram, vocês viram no vídeo de ontem, que irão adotar medidas. E quais medidas? Lembrando que aqui é a coluna do Lorival Santana, que também tem umas fontes boas, ele tá acertando todas, né? E quais seriam essas medidas? Vamos ver aqui, ó.
ele pode sancionar, por exemplo, a esposa do Moraes, que foi um debate, né? Teve gente dizendo que a esposa do Moraes estava na lista do Magnitsky, teve gente dizendo que não estava, e agora é oficial. O primeiro sancionado foi só o Alexandre de Moraes. Porque, segundo o que o Paulo Figueiredo falou na live de ontem, a não sanção da esposa do Xande, ficou estranho, mas é isso mesmo, seria uma saída honrosa para o Xande, né? Pelo menos ele perde ali, se ferra no seu nome, mas ainda tem ali a laranja da esposa. O problema é que ele dobrou a aposta e parece que o Trump também está disposto a dobrar a aposta. Inclusive, nessa lista, além da esposa do Xande, poderia ter outros nomes de ministros a serem sancionados. Eu não sei, nada me tira da cabeça que o Flávio Dino, com aquele negócio de ter negado o habeas corpus do Bolsonaro, tá bem nessa lista aí, até porque dificilmente o Flávio Dino vai mudar de lado. Já o Barroso e o Gilmar Mendes pode ser que tenha uma chance. Vocês sabem o que eu penso de todos eles, né? Mas neste momento agora a gente tem que ser pragmático. O primeiro alvo é o Xande, ele tem que cair. E ainda ontem, Bolsonaro foi autorizado pelo Xande a receber a visita do Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, vocês sabem, é nome importante do PT, um cacicão do Centrão, ó, até rimou. E aí depois ele faz um vídeo falando, estive no Bolsonaro, ele está triste, uma democracia, vai vencer. Não fala o nome do Alexandre, não fala de impeachment, não fala de anistia. Como todo bom político do Centrão, ele fala, não diz nada, só usa essas palavras aí. Mas qual que é a análise que eu faço? Saiu também essa matéria aqui, ó. A oposição quer o apoio do PP. Ciro é um nome importante do PP. E quando a gente vai para o site, que eu já falei para vocês, votossenadores, tudo junto.com.br, vocês vão lá e acompanham. O placar estava em 36 ontem, já subiu para 38. Temos aqui 24 indefinidos. E dentre esses indefinidos, que é o primeiro que aparece ali, que vai ter que tentar a reeleição agora em 2027, ele estará nas urnas do Piauí, seu Ciro Nogueira. Ainda não assinou o negócio do impeachment do Xande. E tem, inclusive, uma do PL aqui, ó. Doutora Eudócia Caldas, lá das Alagoas, Partido Liberal. E não assinou. Então, gente, se o PP entrar aqui, eu acho que a gente bate as 41, ou chega muito perto, para conseguir o impeachment. Se essa visita aqui teve esse assunto, eu chutaria que sim. Vamos aguardar. E hoje, o que tem para acontecer? Algo muito importante. Vocês lembram do Mike Pence, que é aquele norte-americano que falou ali, desvendou todos os segredos do financiamento da USAID, ao Complexo Industrial da Censura? Ele estará hoje, agora, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas 9h30 da manhã de quarta-feira, dia 6 de agosto, Mike Pence estará prestando esclarecimentos lá na Credem, que está sob a presidência do Felipe Barros, que tem feito também um excelente trabalho. E provavelmente no vídeo de amanhã eu vou trazer as atualizações sobre isso. Outra atualização. O ex-presidente da OAB, ontem eu mostrei ele falando absurdos para o Cláudio Dantas, mas ele conseguiu se superar. Ontem ele estava sem freio. Postou: hoje é dia de festa, no dia da prisão do Bolsonaro, né? Este bosta que matou tantos na pandemia está preso, que os mortos o assombrem. Aí alguém vai lá e pergunta assim, mas qual foi o crime que ele cometeu? E o Felipe Santa Cruz responde: traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal, seria pena de morte, bala na nuca. É exatamente esse pessoal que vem falar em diálogo, paz, construção, serenidade. Querem meter uma bala na cabeça de quem pensa diferente, de quem não gosta do PT, de quem não gosta do socialismo. Para eles é bala na nuca. Eles já disseram isso várias vezes. Agora, mais um detalhezinho do dossiê que saiu com os abusos do Moraes e aquelas conversas e a perseguição e os métodos ilegais que ele utilizou para prender pessoas no 8 de janeiro. Olha o motivo por que o seu Ademir Domingos Pinto, que estava lá para vender bandeiras, não pisou
na Praça dos Três Poderes no dia 8, foi preso ali na operação perfídia das nossas Forças Armadas, o vendedor de bandeira foi enfiado no ônibus, rodaram por Brasília, teve o Lula, que vocês já sabem toda a história. Mas aqui tem um documento oficial, esse documento aqui é oficial, é quente. Uma certidão positiva no Tribunal Superior Eleitoral. Positiva quer dizer que ele teria que ficar preso. Por quê? Porque no perfil dele, no Twitter, ele postou em 2018 algo que mostra que ele tem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E no novo regime do Brasil, fazer postagens criticando Lula e o PT pode derrubar as suas redes sociais e te colocar na prisão. Mas fique tranquilo, porque segundo o Vilela, nós estamos numa democracia, uma democracia muito criativa. E para fechar o vídeo de hoje, quero fazer aqui a menção honrosa para os guerreiros em todo o Brasil. Teve manifestação em Porto Alegre, em São Paulo, essa daqui que eu estou mostrando para vocês é em Brasília, e o pessoal está prometendo manifestação todos os dias até que finalmente os reféns do 8 de janeiro sejam libertados e a gente volte a ter liberdade viva de fato, uma democracia aqui no Brasil. Agora eu quero saber de vocês, o Xande. Vocês acham que é mentira essa história que ele está isolado? Que o pessoal da STF vai ficar de mãozinha junto com ele, mesmo perdendo todo o patrimônio que eles têm nos Estados Unidos e até mesmo na Europa, porque a gente já viu que pode ter desdobramentos por lá? Quem vocês acham que eles vão escolher? A mãozinha do Xande ou o patrimônio e a família? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva e compartilhe para ajudar o canal a crescer.